Olá, queridos professores, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Quintieri, do canal Educar com a Cami, e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a importância do diário de classe. O que é o diário de classe? Então, o diário de classe, ele nada mais é do que um caderno que vai acompanhar o professor durante todo o ano letivo. Ele serve para que o professor ele faça o planejamento de toda a semana, para ele se nortear. Por exemplo, se ele vai dar uma atividade que precisa de algum material que deve ser providenciado antes, então naquele momento que ele está fazendo o seu planejamento, ele já vai estar sabendo que, por exemplo, na quarta-feira ele vai fazer uma atividade que vai precisar de um certo papel, ou que vai precisar de palitos, ou que vai precisar de algum outro material. Então isso vai ajudando a tirar aquela ansiedade. E quando a gente chega numa sala de aula e você não sabe nem o que você vai dar, isso não pode existir. Na vida do professor, isso nunca pode existir. O professor ele tem que sempre saber o que vai chegar na sala de aula e o que ele vai dar. Então, para isso que tem o diário. O diário, ele dá uma certa segurança para o professor, assim, imensa. Por quê? Aí você pode pensar assim, pode me perguntar assim, Camila, mas eu vou perder algumas horas do meu sábado, do meu domingo, ou do meu domingo, né? São horas preciosas para o meu descanso, para isso, para aquilo. Mas, professor, você não sabendo o que você vai dar durante a semana, ele cria uma expectativa que vai te deixando ansioso. E aí isso vai ficando pior, né? É um sentimento muito pior do que se você perder 3 horinhas do seu descanso naquele final de semana e planejar para a semana toda. Então vamos lá. Você está programando as suas atividades, né? Já separa todos os livros, tudo que você vai precisar. E aí o bacana de hoje em dia é que você tem muitas atividades na internet também. Então você tem inúmeras coisas que você pode diversificar nas suas aulas. Então, quando você pega um momentinho do seu dia lá para sentar e planejar as suas aulas, você acaba tendo aulas muito mais criativas, muito mais detalhadas, pensadas com carinho. E aí você acaba se colocando no lugar do seu aluno. Será que ele vai gostar de fazer essa atividade? Se eu fizer desse jeito vai ficar muito mais agradável. Eu vou sentá-los em dupla, em grupo. Entenderam o que eu quero dizer? Que vocês têm o tempo para ter mais criatividade e mais cuidado para cuidar daquela aula. Então, o que vai acontecer? Você já vai colocar tudo direitinho lá durante a semana o que você vai dar. Quando você chegar na sua sala de aula, você só vai abrir aquele caderno e aquilo dá uma sensação de segurança, sabe? Que é muito maravilhoso isso. Não tem dinheiro que pague o seu sossego. E olha, eu garanto para você que você fazendo essas coisas, né, o diário de classe, você vai ter muito mais tempo durante a sua semana. Porque olha que gostoso, você vai chegar depois cansado, porque muitos professores, eles dobram, né, 2 períodos ou até 3 períodos. Mas aí você vai chegar na sua casa tranquilo, porque você já sabe o que você vai dar no outro dia. Ou então você vai abrir o seu diário, deixa eu ver, relembrar o que eu vou fazer, já vai organizar tudo certinho, vai acabar tendo aquela sensação até de descanso, né? Vai deitar a sua cabecinha lá no travesseiro tranquilo. Então, por que eu falo que o diário de classe não é besteira? Por isso, porque ele te dá essa tranquilidade, tá? E o que eu devo colocar no meu diário de classe, Camila? Como que eu devo fazer ele? Eu costumo fazer o meu diário de classe como se eu visse, né, visualizasse o caderno do aluno. Então, o meu diário de classe é a cópia do caderno do meu aluno. Então, como que eu faço?
Inclusive aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu achei aqui, preparando essa matéria, eu achei o meu primeiro diário de classe. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí. Mas, esse diário de classe eu guardo com muito carinho, porque ele foi o meu primeiro, né? Então, isso não quer dizer, professores, que vocês devem guardar o diário de classe de vocês todos os anos, tá? Eu, particularmente, gosto de sempre estar modificando as atividades de um ano para o outro, porque eu acabo enjoando. Então, eu gosto sempre de ter coisas novas. Isso é na minha opinião, tá? Se vocês quiserem guardar, tudo bem. Mas não há necessidade de guardar mesmo, porque cada sala é uma sala. Então, os alunos que vocês pegaram esse ano não são iguais aos alunos que vocês pegarão o ano que vem. Então, eu particularmente acho bobeira ficar guardando um monte de caderno, né? E mesmo porque as atividades a gente encontra com muita facilidade na internet, como eu já falei. Então, não tem mais isso de você ficar guardando, não, sabe? Sempre inovem, é gostoso para nós e para os alunos também, tá? Mas, enfim, esse daqui, como foi o meu primeiro, então eu guardo ele com muito carinho. Deixa eu só mostrar um pouquinho aqui para vocês. Em primeiro lugar, esse caderno é de 2001. Então, assim, faz um pouquinho de tempo só, né? Só um pouquinho de tempo atrás aí. Então, pessoal, como que eu organizei esse caderno? E eu organizaria ele até hoje, né? Você vê que é uma coisa mais antiga, porém a gente ainda é funcional, né? A gente ainda pode usar ele como exemplo. Então eu coloquei aqui, por exemplo, o nome da escola, os dados da escola. Eu coloco dados que são importantes para eu estar visualizando e usando também nos documentos, né? Por exemplo, na caderneta, ou quando nós vamos fazer lá o conselho de classe dos bimestres. Então, tem dados no caderno que você precisa usar. Por exemplo, o nome dos alunos inteiro, né? Não é uma lista que você fica olhando toda hora, mas você, em certos documentos, tem que colocar o nome do aluno inteiro. Então, peraí, deixa eu olhar lá no caderno. Então, eu acho ele muito prático. O diário de classe é uma coisa que vai facilitar o nosso dia a dia. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui os horários das aulas, que isso também é muito importante, hein, pessoal? Principalmente com a BNCC, né? Que tá aí, eles vão dar muito valor no tempo de aula que a gente dá, de português, matemática, ciências, história, geografia, e enfim. Então, é muito interessante que vocês estejam programando esses horários certinhos. Então, o legal é tê-los aqui sempre à vista. E legal também que em escola particular, isso se dá muito valor nesses horários de aula, porque eles trocam de professor, geralmente, né? Então, o diário você também vai estar programando esse tempo de aula que vocês vão estar dando. Olha aqui, olha uma coisa que eu achei super interessante, eu acho que é útil também para vocês saberem, não sei. O calendário de provas, ó, eu fazia já o calendário de provas para o ano todo. Então, lá em novembro eu já sabia os dias das provas. Mesmo porque nessa época eu trabalhava em escola particular. Então, a gente tem que ter os dias bem visualizados lá para você se programar com a apostila, com essas coisas, né? Então, eu faço sempre o cabeçário e vou colocando a programação do dia, todas as atividades que eu vou dando. Eu achei tão engraçado que eu tava olhando e não sei se dá para vocês verem aí, mas eu fazia todos os desenhos, todas as páginas. Olha a paciência que eu tinha, gente. Eu fazia todos os desenhos, ó, frente e verso, e pintava ainda. Ai, meu Deus, hoje em dia não. Hoje em dia eu já não... Meu diário é bem mais prático, tá? É
muito gostoso você ver um caderno assim caprichado, né? Mas, enfim, não é fácil para nós que temos filhos, casas, para marido para cuidar, né? Gente, eu tô falando assim, mas tem os professores homens também, né? Que também tem as atividades deles aí. Então, é só para vocês verem como que eu fazia ou como eu faço ainda, tá? Então, eu coloco todas as atividades que eu vou dar, ó. Por exemplo, correção da lição de casa. Então, essa é a primeira coisa que eu vou fazer naquele dia, né? Então, eu vou corrigir a lição de casa, depois eu vou dar atividade de matemática, no caso, nesse dia foi o que eu dei. Depois, atividade, ó, aqui tá escrito apostila de história, então eu trabalhei aquilo tudo. Isso é interessante, vocês sabem, uma dica talvez, né? Porque às vezes, num certo dia lá, a gente só trabalha livros, né? É um livro de história, é um livro de português, é um livro... Naquele dia você só trabalha o livro. Então, é muito importante você estar registrando isso na lousa, pedir para os alunos registrarem no caderno deles também, porque daí tem pai que sempre olha o caderno. É um pouco difícil hoje em dia, mas tem pais que acompanham. Então, ele vai olhar lá no caderno, não tem nada no caderno, porque para eles, para os pais, às vezes uma aula que você nem deu caderno, nem deu livro, às vezes é muito mais produtiva do que ficar lá escrevendo. Mas para os pais, quando olharem, é importante eles saberem tudo que foi dado. Então anota lá na lousa, hoje foi livro de história, página tal, assunto tal, né? Para eles estarem sabendo o que foi dado, que a gente não ficou lá sem fazer nada e nenhum aluno, né? Então aí, olha, eu dei o português, depois dei várias atividades, tudo no caderno e assim por diante. Quando eu dou folhinha, né? Quando eu dou folhinha, eu também tiro uma a mais no computador, ou, né? E aí eu também colo essa atividade no meu caderno, no diário. Tá certo? E uma outra coisa também que eu reparei, meninas, daquele tempo, tá? Ainda, foi que eu vi algumas atividades aqui que eu usava folha xerocada. Aqui no caso já tá imprimida. Mas olha, carimbinho. Vocês usam carimbo ainda, meninas? Parece que eu não vejo mais esses carimbinhos de desenhos, né? Nos cadernos. E aí, deixa eu procurar aqui para vocês. Eu sou do tempo, eu lembrei, aliás, né? Eu sou do tempo do mimeógrafo. Vocês conhecem o mimeógrafo? Se eu achar o mimeógrafo da minha mãe, eu faço um vídeo aqui mostrando o mimeógrafo. Gente, essa é uma atividade, ó. Não sei se vocês estão vendo aí. Feita por mimeógrafo. Então, para as mais novinhas, o que é o mimeógrafo? É um aparelho que nós tínhamos que ter uma outra folha, que eu não lembro agora o nome da folha, mas a gente pegava uma original e escrevia por cima, passava por cima dessa folha e aí ela saía numa outra, que nós colocávamos no mimeógrafo. Aí tinha que colocar o álcool líquido e rodar aquela folha para sair igual, né? Uma cópia, no caso. Quem é mais antigo aí deve estar dando risada, porque tá lembrando do cheiro que tinha, do álcool, da dor de cabeça que a gente tinha, literalmente, de estar lá mexendo com aquele álcool, não é, meninas? As meninas mais antigas aí lembram. E nossa, e quanta coisa a gente fazia, né? Com mimeógrafo. Imagine hoje que tem aí o computador para facilitar a nossa vida, a internet. Gente, não tenham preguiça de estar criando e inovando a aula de vocês. Então, essa é a importância do diário de sala, tá? Às vezes a gente reclama, poxa, para que eu vou fazer isso? Para que eu... Mas tem uma importância, sim, porque senão ele não existiria, né? Em muitas outras escolas também, as professoras, as coordenadoras também gostam de estar olhando esse diário. Por quê?
porque é por lá que nós podemos ver o que vocês estão dando no dia a dia, tá? É mais fácil pra gente tá olhando o caderninho de vocês. Hoje em dia, tem diretores e coordenadores e redes, né, municipais. Eu não sei se as particulares estão também usando esse método de ter as rotinas, né? Então, muitos já têm. Eu vou estar um dia também falando sobre as rotinas para vocês, esse modelo de rotina, mas com esse caderno, um caderno também de rotina, aí algumas não usam mais o diário de classe, tá? Mas eu, numa escola que eu trabalhava, não usava o diário de classe, mas mesmo assim eu fazia para estar me norteando no meu dia a dia escolar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa matéria, que vocês tenham achado útil, que tenha ajudado de alguma forma para vocês. E não se esqueçam, se vocês gostaram, de clicar no joinha, de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho para todas as vezes que eu postar um novo vídeo aparecer para vocês. Se vocês estão gostando, deixe um comentário aqui embaixo, eu vou gostar muito de estar lendo eles, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e um beijo.